Boa noite, Roberto. Eu penso assim também, acho que nós tivemos um fluxo melhor de jogo na segunda etapa, né? Eu vi um Corinthians muito abaixo no primeiro tempo e melhorou na segunda etapa, porém não o suficiente, não aquilo que todos nós achamos que deve ser, né? Essa melhora ela se deu ao fato de que a gente deixou o time um pouquinho mais leve na segunda etapa, então o jogo fluiu melhor. Acho que a vinda do Ramiro para o centro do campo também melhorou, não só a participação dele na partida, como efetivamente a criação de jogadas no que se diz respeito à parte ofensiva, né? São atletas, os que você citou, que eles podem e vão melhorar muito a partir do momento em que nós tivermos um tempo maior de treinamento. Desde que eu cheguei ao Corinthians foi pouco tempo de um jogo para o outro, então isso acaba de certa forma atropelando alguns processos. Hoje eu até tinha a possibilidade de ter entrado com o Cantillo, que me daria até um jogo mais limpo, mais aberto, mas talvez me sobrecarregaria um pouquinho pela formação da equipe. Então eu optei com a entrada de mais um volante de marcação, e isso tornou a equipe pesada no sentido de armação de jogadas, né? Obviamente que tem muita coisa a ser melhorada ainda, acho que foi um ponto importante hoje que nós levamos, mas um Corinthians ainda distante daquilo que todos nós achamos ideal. Boa noite, aqui é o Tomás Osolino do Meu Timão. Você disse na última entrevista, depois do jogo contra o Inter, que você sabe que a torcida espera do Luan e você vai exigir isso dele. Hoje ele foi titular pela primeira vez com você e queria saber se ele entregou o que você espera do jogador e se você pretende dar uma sequência para ele na posição, na ausência do Casares. Boa noite, Tomás. No meu ver, o Luan fez um bom jogo, mas ainda distante daquele Luan que todos nós sabemos que ele pode ser, mas também nós temos que entender que o atleta vinha fora de jogo há um certo tempo. Hoje ele acabou jogando os 90 minutos, acho que ao longo do jogo ele foi melhorando, ele teve bons momentos, assim como esteve também um pouco distante daquele Luan que nós conhecemos. Então é óbvio que o atleta precisa de jogo, precisa de ajustes, precisa de uma participação bem efetiva dentro do sistema ofensivo do Corinthians para poder render. Então isso tudo eu acho que vai vir com o passar do tempo. É importante que ele possa jogar e mostrar o futebol que ele tem, mas ainda está distante daquele Luan que todos nós sabemos que pode ser. Boa noite, Mancini, Thiago Krasner da Band do Band Esportes. Queria que você pudesse falar para a gente como é que foi o trabalho de preparação dessa equipe do Corinthians para esse jogo contra esse Atlético Goianiense que você conhece tão bem, vinha trabalhando até pouco tempo atrás. Então, como é que vai trabalhar na preparação dessa equipe para esse jogo especificamente contra um time que você conhece tão bem? Boa noite, Thiago. O tempo foi muito escasso, porque nós jogamos na quarta-feira à noite e tivemos um treino na quinta-feira à tarde que os que jogaram não foram a campo, e na sexta de manhã, onde nós não tínhamos ainda completo o período de 48 horas de recuperação, porque nós tínhamos uma viagem em seguida. Então foi realmente na base de conversa, de vídeo, e pouca coisa dentro do campo. A partir do momento em que nós entendemos como seria o jogo, eu fui passando aquilo que eu tinha de informação do Atlético, porque eu o conhecia bem, né? O conheço bem, então acho que nesse ponto a gente teve até uma certa vantagem, mas do outro lado também tinham atletas que sabem como eu penso, então isso sempre há um certo equilíbrio nesse balanço. Acho que o Corinthians entendeu o jogo na segunda etapa, sofreu um pouquinho no primeiro tempo. Volto a dizer, um Corinthians ainda longe do que eu espero, mas um Corinthians que está evoluindo. De quarta-feira para cá, nós tivemos o aspecto emocional também envolvido, né? Uma equipe que foi desclassificada na Copa do Brasil, num erro bizonho do árbitro. Então isso tudo você tem que filtrar, tirar do jogador e colocá-lo em campo em menos de 72 horas depois.
Então é realmente um trabalho não só que é feito dentro de campo, mas através de conversa também, para que todo mundo possa render aquilo que a gente espera. Boa noite, Mancini, Bruno Cassucci, do GE. Hoje você optou pela entrada do Gabriel no lugar do Ederson no time titular. Eu gostaria de saber o que você buscava com essa mudança. E já projetando o próximo jogo, você perde o Xavier, que está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Eu gostaria de saber se você pensa em manter o Gabriel no time ou, por ser um outro adversário, uma outra circunstância, você pode voltar a mexer nesse setor. Obrigado. Boa noite. Olha, é difícil eu falar sobre a escalação do próximo sábado daqui uma semana, né? É óbvio que eu tenho vários atletas em mãos. Somente o Arauz ainda não teve oportunidade de jogar, mas é um atleta que estava cotado até para jogar no dia de hoje, só para que vocês saibam. Então eu tenho que mexer as peças certas, né? A escalação, ela depende muito do estado atlético do jogador. A partir do instante em que eu vejo diante do América uma certa dificuldade com Xavier e Ederson, eu tenho que fazer a alteração porque o aspecto físico acabou pesando. A manutenção do Xavier talvez não fosse a melhor ideia, tanto é que eu tiro o jogador no intervalo, mas eu tenho outros jogadores, eu já citei o Cantillo aqui, que é uma peça muito importante, que na configuração dos 11 que entraram hoje talvez deixasse o meio-campo muito aberto, né? Então eu optei pela entrada do Gabriel e do Xavier, mas ao longo da semana a gente vai testar outras formas de jogar, até para que a gente consiga definitivamente escalar os 11 que estão no melhor no momento, né? Possivelmente a gente tenha daqui a pouco também a volta do Jô, que é um cara que vai ajudar muito no aspecto ofensivo, né? Então hoje o Corinthians, eu estou tentando dentro do elenco achar uma formação ideal para aquela partida, o que eu não gosto. Eu gosto de ter uma equipe definida e com as situações que podem acontecer em cada partida. Mancini, boa noite. Marco Belo da Rádio Transamérica. Hoje você terminou o jogo com o Leonatel, o Everaldo e o Gustavo Mosquito no ataque, né? Você tem ainda o Matheus Davó, tá chegando aí o Jonathan Cafu. São jogadores que ainda, digamos, não fizeram história no futebol. Eu gostaria de saber se tá difícil no mercado achar um jogador para resolver, um jogador que chegue e que venha para ser titular da posição, ou você, como treinador, vai ter que realmente ir tentando colocar. A gente está vendo que você está mudando bastante, né? Tentando uma peça, tentando outra peça, para ver se o time se encaixa com esses jogadores que aí estão. Boa noite, Marco. Olha, eu acho que as duas coisas, né? Eu, como técnico, tenho que testar todas as peças para tentar achar o 11 ideal, né? E ao mesmo tempo o mercado ele não te oferece muita coisa, porque nós estamos num ano um pouco atípico, diferente, os mercados abrem uma janela num momento diferente, fecha-se uma outra opção também num momento diferente do ano, então nós temos que tentar conviver com tudo isso. Da parte de treinador, eu tenho que tentar tirar o máximo de cada jogador. E é o que eu venho tentando fazer diariamente, encontrando nesses atletas em jogos em sequência, joga quarto, joga domingo, joga quarto, joga domingo, e nós tentando achar aquele atleta que se encaixe melhor dentro de um sistema de jogo. A parte defensiva, ela está um pouco mais arrumada, fica mais fácil arrumar. Mas a parte de criação e a parte ofensiva, ela vem sofrendo mudanças, ou por lesões, ou por contusões, né? Ou por suspensões ou queda de rendimento. Então, normalmente, a hora que você arruma uma equipe, você arruma pelo sistema defensivo. Você consegue
passar segurança para que o jogador na frente consiga, dentro da sua condição, elaborar boas jogadas. Sobre o Jonathan Cafu, eu acho um pouco cedo para que eu fale alguma coisa a partir do momento que o atleta ainda não foi anunciado, apresentado, né? Com calma a gente vai chegar lá. Eu acho que o que mais importa agora é a gente tentar, neste momento aqui, melhorar todos os atletas que estão no elenco. Boa noite, Mancini. Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Mancini, o Corinthians melhorou no segundo tempo dos jogos contra o América e contra o Atlético Goianiense, obviamente por causa das alterações na escalação e na formação tática. É compreensível você adotar um tipo de jogo contra um líder do campeonato internacional, por exemplo, mas você acha que o Corinthians ainda não está pronto para tentar atuar desta maneira como atuou nos segundos tempos dos dois últimos jogos? Durante os 90 minutos do jogo inteiro, a gente vendo pela televisão sentiu muita falta disso no primeiro tempo das duas partidas e muito por causa das suas escolhas, como formação, como postura, como escalação, que no segundo tempo foram diferentes. Por que o Corinthians não pode tentar jogar assim o jogo inteiro contra equipes em tese mais fracas do que aquelas que estão disputando a liderança do Campeonato Brasileiro? Boa noite, Thiago. Eu concordo. Eu acho que nós deveríamos estar nos impondo mais em campo, mas a imposição de um time de futebol, ela não está no falar, na parte verbal ou naquilo que as pessoas pensam. Ela está exatamente na imposição de você entrar em campo e mostrar ao seu adversário aquilo que você é capaz de fazer. Então eu concordo, acho que nos dois últimos jogos a equipe melhorou no segundo tempo após as alterações. A gente tem que ligar uma chave para que os atletas entendam a necessidade que nós temos de fazer os dois tempos bem feitos, porque hoje talvez a gente pudesse estar falando de mais 2 pontos ganhos se a equipe tivesse entrado totalmente concentrada no primeiro tempo. Então fez um jogo abaixo e teve que correr atrás. Conseguiu empatar ainda cedo no segundo tempo, mas foi insuficiente para chegar à vitória. Então isso tudo a gente enxerga, né? Diante desse cenário de jogos em sequência, de pouco tempo de recuperação, é que as trocas elas estão sendo feitas. Mas a partir do momento em que nós temos agora só o Campeonato Brasileiro, nós temos que equilibrar a parte física, a parte tática, a parte técnica, para que a equipe não oscile tanto assim, porque essa oscilação acaba dando a um adversário sempre uma chance a mais de chegar, de incomodar, e é exatamente o que a gente não pode dar. Então essa imposição ela tem que acontecer sim, e ela deve acontecer a partir do momento em que você está confiante e convicto daquilo que tem que fazer em campo. Boa noite, Mancini. Aqui é Fernando Caetano do Fox Sports. Com esse empate, o Corinthians chega a 25 pontos em 20 jogos. Na sua avaliação, qual que vai ser o objetivo da equipe dentro do Campeonato Brasileiro? O que você tem passado para os jogadores em termos de meta para ser cumprida? Obrigado. Boa noite, Fernando. A nossa meta, óbvio que é somar o maior número de pontos possíveis, e eu estou incomodado com o Corinthians na parte média da tabela. Eu acho que o Corinthians pode sim brigar por algo mais no campeonato. Agora, nós temos que falar a verdade, né? O Corinthians acabou ao longo do primeiro turno desperdiçando alguns pontos importantes que agora faz com que você tenha que correr atrás, e quem está correndo atrás tem um desgaste muito maior. Então hoje foi o início do segundo turno, nós temos totais possibilidades de fazer um grande segundo turno, dentro obviamente do que é possível, porque todos nós enxergamos futebol e é importante que você vislumbre aquilo que pode acontecer. Não adianta a gente ficar sonhando com coisas irreais, a gente tem que ser verdadeiro, e eu sou verdadeiro nas cobranças e nas metas que eu passo ao jogador.
exatamente para que cada um deles possa elevar o seu limite, fazer com que o Corinthians pare de oscilar no campeonato e construa uma campanha mais sólida daqui para frente. Mancini, boa noite. João Paulo Capelares, Rádio Bandeirantes. Mancini, queria abordar um tema fora de campo que ganhou bastante repercussão ao longo da semana. O Corinthians, você sabe, por mais que tenha chegado agora há pouco, teve uma situação delicada financeiramente falando, com 3 meses de salários atrasados com os jogadores. E nessa semana ainda contratou mais um jogador para atuar pelo lado do campo, o Jonathan Cafu. Eu queria que você falasse sobre esse jogador, o que ele tem de diferente do Léo Natel, do Federal, do Mosquito, e até de alguns jogadores da base que têm bastante potencial para atuar pelo lado do campo. Esse foi, claro, o pedido que partiu de você. Boa noite, João Paulo. Eu já disse aqui, mas vou repetir. Eu vou falar do jogador a partir do momento em que ele for apresentado oficialmente, e eu acho que fica um pouco chato a gente falar antes disso, né? Todos os atletas que chegam no Corinthians chegam por um consenso. A gente coloca os nomes na mesa, conversa, então não é porque um pediu ou o outro gosta, é realizado através de um consenso de opiniões, né? E sobre os salários atrasados, desde que eu cheguei no Corinthians, isso é importante ser dito, e eu já estou aqui há pouco mais de 20 dias, eu nunca ouvi falar sobre salários ou prêmios atrasados. Então isso é uma coisa que me chama atenção, porque eu já vivi em outros ambientes de clubes, onde isso era muito falado, questionado. Aqui no Corinthians até agora, nada sobre isso. Então é uma amostra de que nós realmente estamos focados naquilo que tem que ser feito no campeonato, sabemos que temos que melhorar e vamos melhorar. Tudo bem, Mancini? Boa noite. Rafael Tebas da Rádio Jovem Pan. Te pergunto especificamente sobre o zagueiro Bruno Mendes, né, que foi contratado em fevereiro de 2019 por 3,5 milhões de dólares, com os outros técnicos não conseguiu ter uma sequência, né, até o Avelar foi improvisado na função. O Corinthians pediu há pouco tempo a volta do Marlon, e com você também ele não conseguiu ter a sequência, até jogou algumas partidas, mas não conseguiu ter uma sequência com o zagueiro. Há algum problema interno em relação ao Bruno Mendes? Por que ele não consegue ter uma sequência um pouco maior de 5, 8 jogos, até para a gente conseguir avaliar se ele está bem, se ele está mal fisicamente, tecnicamente? Obrigado. Boa noite, Rafael. Sobre o Bruno Mendes eu vou responder. O atleta acabou, na minha estreia aqui, sendo expulso, e aí o Marlon entrou na sequência, acabou indo bem e está jogando muito bem junto com o Gil, então por isso a opção de manter o Marlon. Mas o Bruno é um jogador que pode aparecer a qualquer momento na equipe, é um atleta de uma liderança muito boa, de uma técnica elogiável. Então eu não tenho dúvida do acerto da contratação do jogador. Já pensei inclusive em utilizá-lo até em outras funções, tamanha a capacidade técnica dele de sair de certas situações defensivas, né? Mas infelizmente ou felizmente a gente lamenta, mas o fato dele ter sido expulso numa partida que foi na minha chegada, o Marlon acabou entrando na sequência e acabou seguindo como titular. Obrigado.